Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Isabela Xavier e hoje eu vou contar algumas histórias de quando algumas pessoas se apaixonaram quando eram crianças e deu certo, deu errado. A primeira delas é uma que eu levo sempre no coração e que eu dou muita risada toda vez que a pessoa conta, que no caso ela só contou uma vez, mas basicamente o Ricardo, vocês devem conhecer o Ricardo de outras histórias, ele tava apaixonado por uma menininha no prezinho. Eles deviam ter o quê? Uns 6, 7 anos de idade. Não lembro direito quando ele contou. E ele falou que ele gostava muito dela, era um dos primeiros amores da vida dela. E ela era muito fofa, sabe? Ela era uma menininha muito fofa. E o Ricardo era muito na dele, e ele ficava encantado com ela. E aí ele contou pra mãe dele. E a mãe dele falou, Ricardo, dá uma florzinha pra ela. O Ricardo na casa dele tem um jardinzão, assim, cheio de flores, de árvores, de frutas, assim. E aí ele escolheu a mais bonita pra dar pra ela, ele pegou antes de ir pra escola, e aí no carro ele ficou segurando assim, protegendo ela, sabe? Passava pela lombada, ele protegia a florzinha, super cuidadoso, mas quando ele chegou na escola, a florzinha já tava murcha, porque demorou um certo tempo, Ricardo mora longe de tudo, né? E aí, quando ele chegou na escola, a florzinha tava murcha, e ele falou que ele ficou com vergonha de dar pra ela, porque a florzinha não tava mais bonita, ela já tava meio murcha, e ele ficou no canto da sala, assim, com vergonha, e as outras crianças ficavam rindo dele, tipo, olha a florzinha murcha dele. E ele tava tipo, para de rir de mim, por que vocês estão rindo de mim? Triste, com rancor das crianças, mas hoje em dia ele tá bem. Tá bem, né? Ele só guarda um leve rancor das crianças. Essa é a história do Gui. Ele me disse que quando ele tava no prezinho, ele era apaixonado por uma menininha. E ele era, tipo assim, não era só apaixonado, ele era, tipo assim, louco por ela, assim, louco por ela. E aí, um dia, ela chegou na escola e ela tava com um machucado no braço. Aí ele falou, ai, meu Deus, o amor da minha vida está machucado, não é possível. E eles foram brincar uma hora no pré, e aí ela tava correndo e ela caiu, e ela deixou, o band-aid dela desgrudou do braço dela e caiu no chão. E ela saiu correndo, ela não percebeu. E aí, Guilherme, louco de paixão, pegou o band-aid e falou, eu vou guardar isso, porque é um pedaço do meu amor. E aí ele colou no caderno. E aí ele ficou todo, colei porque eu quero de lembrança, sabe assim? O band-aid da menina que eu amo. E ele chegou em casa, foi mostrar pra mãe dele. E a mãe dele fez tipo, que nojo, Guilherme, que é isso, menino? E ele fez tipo, amor, mãe, você não tá entendendo. Eu amo ela. E esse é o band-aid dela. E aí a mãe dele deu uma puta bronca nele. Falou, menino, isso é muito nojento. Você não pode pegar o band-aid das pessoas que você conhece e das pessoas que você não conhece, Guilherme. E aí ele não faz isso hoje em dia, eu acho. Essa história, ela é minha. E foi do primeiro garoto que eu gostei na minha vida. Ele chamava André. E era na primeira série. Nossa, faz um tempo isso. E eu lembro de sentar o André e sentar um Cauê. Que é um brother meu até hoje. Inclusive, oi, Cauê. E aí eu lembro de olhar pro Cauê. E o André tava, tipo, desenhando, fazendo qualquer coisa que você faz na primeira série. E eu lembro de falar pro Cauê assim. E aí o Cauê fez, tipo, entendi. E aí ele virou pro André e falou. E eu fiquei assim. Tipo assim, ele não deixou de dar um segundo, ele já contou pro André que eu gostava dele e passou assim 20 minutos, a sala inteira sabia que eu gostava do André. Eu me senti traída, eu fiquei, não é possível. Todo mundo sabe do meu segredo agora. O que vai ser da minha vida? Não, eu não posso mais voltar pra escola, não posso mais sair de casa. E agora? E aí eu lembro das pessoas ficarem, ai, você gosta do André! E a São João nem tá assim, meus amigos deviam estar tipo, eu também, qualquer coisa do tipo. Nem dando tanta bola quanto eu tava dando, mas eu lembro que no final da aula, quando eu tava indo pra casa, minha professora chegou em mim e falou, ai, me falaram que você gosta do André. Ele é bonitinho mesmo, não precisa ficar com vergonha. E eu tava tipo, alguém para esse sofrimento, por favor. Me deixa na minha. E eu lembro até hoje disso. Bom, essa pessoa ela tem um pouquinho de vergonha dessa história. Então, ela falou pra eu não usar o nome dela, então eu vou chamar ela de Machado de Assis. Bom, Machado de Assis morava numa cidadezinha maior que o convencional, menor do que São Paulo. E aí, por isso, todo mundo ali se conhecia, mas nem tanto, sabe quando é assim? Tipo, você conhece todo mundo, mas você não conhece todo mundo? Então é tipo isso. E aí ele disse que ele tava no 6º ano e ele teve uma namoradinha. E ele era repetente, ela também. Então eles eram maiores do que todo mundo da sala, sabe assim? E ela era mais bonita. E ele ficava tipo, minha namorada é bonitona. E eles estavam namorando. E aí ele, todo dia, ele voltava da escola de perua, né? A galera da perua, vocês sabem, né? O que acontece na perua, fica na perua. Tipo de vida, né? E aí, ele falou que um dia ele tava voltando pra casa dele, de perua, e ele passou na frente de um parque. E a namorada dele
tava andando de mão dada com um garoto muito mais alto, assim, ele falou que ele ficou, tipo assim, nossa, que garoto alto, meu, não. Gente, sabe assim, aqueles garotos grandão, e ele ficou, tipo, não, estou sendo traído, não é possível, estou sendo traído, ah, meu Deus. E aí, ele falou que dia seguinte ele chegou na escola, foi falar com ela, falou, e aí, mas você tá me traindo? Eu vi você com outro cara. E ela fez, não, você entendeu tudo errado. Ele é meu primo, e ele falou, tipo, ah, tá bom, mas sabe quando você fica com aquela pulga atrás da orelha? Ela ficou, tipo assim... E aí ele falou que ele depois foi falar com a família dela, porque são pessoas que conhecem, né? E aí eles falaram, não tem primo nenhum. E aí ele ficou, ah, não, ela mentiu pra mim. Não. Aí ele descobriu a verdade. E eles não ficaram juntos, porque também eles já estavam no sexto ano. Sexto ano é sexto ano, né? E antes ele tá bem, gente. Ele disse que sem ressentimentos, hoje em dia ele tá bem. Acha essa história bobinha. Mas é aquela coisa, né? A gente nunca se esquece do primeiro coração quebrado. Bom, eu vou deixar vocês com essa história da Vi, que é super fofa e, bom, é melhor ela contando do que eu. Os nossos pais trabalhavam juntos no Bradesco, muito antes da gente nascer. E as nossas mães eram, tipo, melhores amigas, porque eles moravam no mesmo prédio, tipo, minha família e a família dele moravam no mesmo prédio em Niterói. Os nossos pais trabalhavam juntos e aí nossas mães eram, tipo, super amigas. Antes da gente nascer, mano, eles já tinham uma puta amizade e tal. E aí é mó bonitinho, porque eles engravidaram mais ou menos na mesma época. Ele é tipo 1 ou 2 meses mais velho que eu. E tem foto, tipo, das nossas mães com as barrigas gigantes, um pouco antes da gente nascer, tipo, com barriga encostando uma na outra, sabe? Super fofo, super fofo. Aí a gente nasceu e, mano, a gente cresceu junto. A gente fazia tudo junto, porque a gente morava no mesmo prédio, nossas mães eram super amigas, a gente fazia tudo junto. Então, mano, era bizarro, porque era... Mano, era dia a dia, assim, tá ligado? E aí, desde sempre a gente foi muito colado e teve uma vez que, tipo, ele estava na minha casa lá, ele estava no meu apartamento, e aí tava eu e ele sentado no sofá. E aí a gente tava lá conversando e brincando. A gente tava brincando em cima do sofá e as nossas mães estavam sentadas numa mesa do lado do sofá, que a mesa do jantar ficava bem do lado da sala de estar lá. No meu apartamento era bem pequena. E aí, mano, a mãe dele começou a falar, Bi, o nome dele era Felipe, a gente chamava ele de Bi. Bi, dá tchau pra Vi, porque a gente vai embora, não sei o quê. Aí ele foi me dar tchau e, tipo, eu fui dar um beijo na bochecha dele, né? E eu tinha, tipo, a gente tinha, sei lá, 3 anos de idade nessa época, 2, 3 anos. Aí quando eu fui dar tchau pra ele, esse filho da mãe virou a cabeça e aí a gente deu um selinho. E as nossas mães viram. E aí... E aí elas ficaram, as duas, vieram correndo em cima da gente e começaram a fazer barulhinhos fofos e tirar foto. E eu tenho foto desse momento também, tipo, que nossas mães tiraram depois que a gente deu esse selinho. E bom, e se você gostou desse vídeo, eu ia realmente pedir pra você deixar o like, se você deixar nos comentários que você gostou, que você não gostou, se minha cara tá iluminada hoje, eu não sei. Tipo, se você tem alguma história de amor de criança, de algum mico que você pagou com seu crush, eu vou fazer outros vídeos porque uma galera me mandou outras histórias, tipo, desse tipo. E até mais, gente!